Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apociência. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E neste vídeo vamos falar do método de passos no MATCAD 15. Já falamos do método de passos no Excel, bem como utilizando o cálculo manual, tanto um rascunho e uma certa calculadora. Vocês podem acompanhar na descrição deste vídeo os vídeos anteriores. Estamos a falar do método de passos e hoje especificamente vamos utilizar o MATCAD 15 para realizar cálculos, para determinar o intervalo de raízes, bem como a quantidade de raízes que a equação não linear pode possuir. Especificamente o exemplo anterior que nós já resolvemos. Então vamos resolver mais uma vez o exemplo anterior utilizando o MATCAD 15. Então como é que nós podemos utilizar o MATCAD 15 para separar essas raízes, bem como encontrar a quantidade de raízes de uma dada equação não linear? Então vamos ter que seguir um certo algoritmo, não é? O algoritmo é o mesmo, mas de uma forma totalmente diferente. Então inicialmente vamos representar este bloco esquema. Então, este bloco esquema vocês podem obter por intermédio de um certo site. Vamos lá, se vocês forem no site lucid.app, então, é um site gratuito, vocês podem fazer aqui o cadastramento e construírem esses diagramas, tá? Esses algoritmos. Então vocês têm aqui os fluxogramas, tem aqui o início, o processo, o losango que vai indicar a condição, etc, etc. Então vocês podem entrar neste site, se inscrevam e aqui vocês poderão tanto construir certos diagramas, tá? Certos algoritmos que vocês poderão aplicar noutros programas. Então vocês compõem o algoritmo, depois utilizam um certo programa, seguindo esses algoritmos vocês terão muito rapidamente a resolução de certas tarefas. Então eu fiz aqui esses dois algoritmos. O primeiro algoritmo, o primeiro bloco, indicando nesse contexto os passos que vocês devem dar. E o segundo está praticamente a descrever o algoritmo do método. Tá? Então vocês vêm aqui neste site lucid.app, inscrevam-se e comecem a treinar ou a construir os vossos próprios diagramas, tá? Blocos de diagramas ou certos algoritmos. Tá? Então inicialmente nós temos aqui este bloco, este diagrama. Temos o início. O início significa que nós devemos atribuir a função dada. Depois o algoritmo do método, resposta e fim. Então este é um pequeno algoritmo que vocês devem seguir. O algoritmo do método é dado a seguir. Nós temos aqui o início. Inicialmente vamos atribuir as variáveis, os parâmetros do método. Depois pedir que o MATCAD obtenha esses valores, não é? H é uma fórmula, então vamos obter no próximo passo. Depois, de forma cíclica, vamos aqui introduzir um certo ciclo, K igual a 0. Vamos obter os valores iniciais, tanto x0, f de x0. Depois, para x igual a A, ou seja, vamos obter os valores de x, f de x. E aqui nós vamos atribuir intervalo, um certo intervalo. X vai pertencer ao intervalo de A até B. Então, para x igual a A, temos aqui a condição. Se x for menor ou igual a b, vamos continuar. Se sim, continuamos. Exprimimos o valor de x e f de x. Mais uma vez temos mais uma condição. Se x menor que b e o produto entre f de x e f de x mais 1 for menor que 0, se sim, continuamos. Vamos exprimir o intervalo de isolamento x e x mais h. E o número, a quantidade de raízes. A quantidade de raízes nesse contexto será k igual a k mais 1. Porque se nós começamos de 0, quer dizer que a próxima será k mais 1. E terminamos aqui no x igual a xn, ou seja, e terminamos aqui x igual a x mais h. Portanto, se sim, vamos continuar até aqui de forma cíclica e retornamos. Ok? Quer dizer que no próximo passo vamos continuar a fazer o mesmo procedimento até aqui. Se não, ainda aqui nesta condição, se não,
Então vamos passar por esses dois pontos, vamos diretamente para o último ponto, que é imprimir o valor de x igual a x mais h. Quer dizer que o próximo valor de x. Se o primeiro valor é x igual a que é o x0, então, se não se cumprir essa condição, vamos passar por esses pontos e ir diretamente para o x igual a x mais h. Então, se sim, vamos seguir até aqui, vamos fazer de forma cíclica e voltarmos aqui. Se não, tanto passamos todos esses passos e vamos diretamente para o resultado, tá? Que é a quantidade de raízes k. Tanto, até o momento em que x não for menor ou igual a b, então vamos diretamente exprimir a quantidade de raízes k. E fim. Portanto, este é o algoritmo do método. Nós vamos utilizar este algoritmo no MATCAD para resolver o exercício anterior. E no MATCAD como é que será? Eu já fiz isso, tá, em casa, então vocês simplesmente vão seguir os passos. Mas eu mais uma vez vou esclarecer durante a resolução do exercício. Então no MATCAD, vocês vão obter um bloco de código desta natureza, ok? Isto aqui está a espelhar o que está escrito aqui, tá? Este é praticamente o código no MATCAD seguindo este algoritmo, este bloco esquema. Vamos lá. Primeiramente, vocês devem atribuir uma certa variável, uma certa função. O MATCAD trabalha com funções. Então, vocês devem atribuir a variável método de passos, ou a função método de passos. Ok? Vou atribuir e aqui adicionar headline. Vou adicionar várias linhas. E depois seguir o que esse algoritmo me diz, tá? O que esse bloco me diz. Primeiro, tenho que inserir esses valores. Então, insiro esses valores utilizando o sinal de definição local para indicar os valores. Pois digo que h é igual a b menos a sobre n. E para exprimir esses valores a, b, n, h, eu utilizo uma tabela, tá? Uma tabela, mas essa tabela vai ser introduzida aqui como sendo uma matriz de ordem 2 por 4, tá? 2 linhas e 4 colunas. Em que na primeira linha eu represento em vírgulas altas as variáveis e na segunda portanto, essas variáveis sem as vírgulas altas. Porque aqui eu estou a dizer que A, não é? I o valor de A, B o valor de B, N o valor de N e H o valor de H. Depois tenho aqui ciclo. Depois aqui eu considero aqui um ciclo, ok? Cap igual a 0. Inicialmente começo de 0. Depois, para cap igual a 0, eu imprimo, ou portanto, indico os valores de x e f de x. Quer dizer, x0 e f de x0. E como é que eu faço isso? Eu faço por intermédio da mesma tabela, tanto de uma tabela, de uma matriz, utilizando a função stack. Então, t, stack, introduz a primeira variável t, e a segunda será uma matriz de ordem 1 por 4. Em que na primeira coluna eu terei x, que eu quero exprimir, f de x, e em diante o intervalo de isolamento. Porque eu quero obter x, f de x e o intervalo de isolamento, bem como a quantidade de raízes. Então aqui eu represento essas variáveis, tá? Intervalo d, ok? Intervalo d, feche no próximo isolamento. Aqui eu separei desta natureza, mas a ideia é mesmo juntar. Mas só que você não tem como juntar, porque nós estamos a seguir este procedimento. Então ficarão mesmo separados, tá? Intervalo d, depois isolamento. Mas na tabela vocês vão poder ver como é que isso vai ficar. Porque no intervalo de isolamento nós temos duas colunas, tá? Então temos a primeira coluna e a segunda coluna. Depois, nós temos x igual a A e em diante temos aqui x menor ou igual a B. Quer dizer que nós temos aqui um certo intervalo. Então, x pertence ao intervalo de A a B. Então, para indicar este intervalo, eu utilizo o comando for. Então, se o primeiro valor de x é A, o segundo será A mais H, o terceiro A mais 2H, até
B. Então isso que eu faço aqui. Então, for x pertencente ao intervalo de A mais H até B. O que eu tenho dentro desta condição? Ou seja, dentro deste intervalo. Dentro deste intervalo, eu tenho várias condições. Eu tenho aqui várias condições. Ok? Então, vou mais uma vez adicionar linhas, utilizar o headline. E na primeira linha, eu utilizo aqui o comando if. Por quê? Porque eu tenho aqui uma condição. Ok? Tenho aqui uma condição. Então, eu utilizo o comando if. Se x for menor que b e posso utilizar este sinal aqui, esse sinal circunflexo, tá? E f de x que multiplica por f de x mais h for menor que 0, vou adicionar linhas. Então, o que eu tenho aqui? Se sim, eu tenho que fazer o quê? Tenho que imprimir o intervalo de isolamento x e x mais h. Ok? E tenho que imprimir também a quantidade de raízes. Se sim. Então, se sim, aqui teria que introduzir mais uma vez uma tabela com a ajuda da função stack. O primeiro argumento será t e o segundo será uma matriz de ordem 1 por 4, em que na primeira coluna teria x, f de x, depois x e x mais h. E por fim, teria então a quantidade de raízes. Portanto, se inicialmente eu começo por 0, significa que a próxima raiz será k mais 1. Depois, se aqui, né? Se sim, isso aqui estou a dizer que se sim. Agora, se não, portanto, se não, eu passo por esses dois pontos e vou diretamente para determinar, não é, x igual a x mais h. Quer dizer que o próximo valor, não é, de x, e determinando o próximo valor de x, vou determinar o próximo valor da função f de x. Então, por isso é que eu digo aqui, não é? Se não, portanto, na outra linha do if, ok? Mais uma vez vou atribuir aqui uma tabela, utilizando a função stack. O primeiro argumento é t, e o segundo, mais uma vez, uma matriz de ordem 1 por 4. Mas aqui eu quero determinar x, o próximo valor de x, o próximo valor da função em x. E aqui, como termino, então não tenho que determinar mais nada. Não determino nem o intervalo de isolamento, nem muito menos, portanto, a quantidade de raízes. Então, termino e o que eu digo? Otherwise. Otherwise, não é? Se tivermos que utilizar a linguagem C, C++, Python, outras linguagens, nós vamos utilizar aqui o else, tá? Otherwise é o mesmo que else, ok? Quer dizer que se não cumprir isso aqui, então else, ok? Se não, else, vai imprimir isto aqui e termino, ok? Quer dizer que tudo isso está dentro do comando for. Depois, voltamos no ciclo e vamos mais uma vez testar. Se sim, vamos continuar. Se não, vamos passar por todos esses pontos e vamos diretamente exprimir a quantidade de raízes k. Mais uma vez, eu utilizo uma tabela, t, a função stack. O primeiro argumento é t. Depois atribuo, insiro uma matriz de ordem 1 por 4. Em que na primeira coluna eu digo quantidade de raízes, ou seja, na primeira coluna quantidade de, na segunda raízes, na terceira k igual e por fim k. Depois eu retorno, né, na tabela que eu quero obter, porque eu quero obter esta função, não é, sob forma de tabela, e aqui fui atribuindo várias tabelas utilizando a função stack. E por fim, devo voltar, retornar nesta tabela. Tá? Então, por fim, represento aqui T. Portanto, a tabela que eu quero obter no final. Depois de seguido esses passos, no final, copiem, colhem em qualquer lado do programa, Matcad, e dão um clique no igual. Vocês obterão uma tabela com todas as informações necessárias. Portanto, os valores de A, B, N, H,
os valores de x, f de x, os intervalos de isolamento e a quantidade de raízes. Então esta é a teoria e em diante vamos aplicar isto na prática, isto é, vamos resolver o exercício anterior utilizando este algoritmo, tanto para separar as raízes e obter a quantidade de raízes da equação não linear dada. Então vamos no nosso MATCAD 15. Atenção que neste canal nós temos vídeos que explicam sobre o MATCAD 15, como funciona. Então vocês podem recorrer a alguns vídeos que eu vou deixar na descrição deste vídeo, os links para vocês poderem assistir às aulas sobre MATCAD 15. Ok? Então no início, começo por inserir a função dada, a função não linear dada, tanto f de x, atribuo esta função à expressão à direita da mesma. Nesse contexto, 5 que multiplica pelo seno, cujo argumento é x ao quadrado, menos 3 que multiplica por x. Em diante, vou considerar uma certa variável, ou uma certa função, porque o MATCAD trabalha com funções, com variáveis. Eu preciso inicialmente atribuir essas variáveis, essas funções, certas expressões, e depois pedir que o MATCAD apresente a resposta final. Então, sem atribuir uma certa função, uma certa variável, você não tem como obter respostas no MATCAD 15. Tá? O MATCAD 15 ele permite-nos, portanto, por intermédio de atribuições de variáveis, de funções, obter certos resultados. Então, vou representar todo aquele bloco, tá? Todo aquele algoritmo, né? Explicado anteriormente, sob forma desta variável denominada método passos. Portanto, esta será a minha variável e vou atribuir esta variável àquele bloco, tá? O bloco que eu representei anteriormente. Então, como eu tenho aqui um diagrama, tenho aqui vários passos, né, várias linhas que eu pretendo seguir, então eu venho na barra de ferramenta, Programming, vou adicionar linhas, portanto, add line. Portanto, adiciono um certo número de linhas, tá? Aquelas que eu não utilizarei, depois apagarei. Então, add line. Então, começo por atribuir essas expressões iniciais. Então, digo A, local definition 0.2, depois B, local definition 1.8 e H. Atenção que H é uma expressão, é uma fórmula. Eu preciso calcular essa expressão. Então, sinal, mais uma vez, de local definition B menos A, que divide por N, ok? Que divide por N. Então, realizei o primeiro passo do meu algoritmo. Representei as expressões iniciais. Depois, ele nos diz aqui que devemos exprimir esses valores. Devemos exprimir o valor de A, B, N, H. Então, vou exprimir este valor por intermédio de uma tabela, tá? De uma matriz. Então, vou aqui inserir T de tabela. Sempre vamos utilizar este sinal de local definition. E vou inserir aqui uma matriz de ordem. Vem aqui na barra de ferramenta Matrix. De ordem 2 por 4. 2 linhas e 4 colunas. Na primeira linha da primeira coluna, vou simplesmente representar em vírgulas altas a primeira variável que eu quero obter e o resultado que eu quero obter. Portanto, representa em vírgulas altas a variável A e o resultado da variável A. Isso na tabela, né, quando nós depois exprimimos os resultados, veremos que ela terá a primeira linha simplesmente
as letras, variáveis A, B, N, H e depois os seus resultados. Então, em diante, represento em vírgulas altas B e o seu resultado, em vírgulas altas N, o valor de N e H. Portanto, se representares simplesmente H, o AutoCAD vai entender que este é um número. Tá? E o número que nós atribuímos aqui, H ou N ou A ou B, então o AutoCAD vai apresentar simplesmente o valor, não a letra. Então, para o AutoCAD entender que eu quero representar inicialmente a letra, depois o seu valor, então representamos em vírgulas altas. Ok, então atribuímos aqui uma tabela, não é? Quer dizer, nós queremos obter esses resultados numa tabela, então vamos utilizar T de tabela e depois a matriz. Ok? Em diante, eu considero aqui um ciclo, porque eu vou realizar aqui cálculos de forma cíclica. Vou pedir que o AutoCAD realize isso de forma cíclica. Então, considera um ciclo. Sempre que nós considerarmos um ciclo, devemos começar sempre do valor 0. Ok? Se começarmos do valor 0, significa que o próximo valor de k tem que ser k mais 1. Então, k, local definition 0. Então, depois do k igual a 0, nós temos que ele nos pede para exprimir os valores de x e f de x. Ou seja, x em 0 e f de x 0. Então, o que eu faço? Mais uma vez, vou utilizar uma tabela. Vou utilizar T de tabela e inserir aqui uma matriz. Essa matriz terá como primeiro o primeiro termo T. O segundo, portanto, será uma matriz de ordem 1 por 4. Em que o primeiro elemento será x, porque eu pretendo obter valor de x, depois f de x. Se continuarmos aqui, veremos que eu não quero simplesmente obter o valor de x e f de x. Eu também pretendo obter o intervalo de isolamento, bem como a quantidade de raízes. Ok? Então, inicialmente represento aqui intervalo D e na próxima coluna isolamento. Portanto, é intervalo de isolamento de raízes, ok? Então, o AutoCAD vai entender isso uma tabela e aqui vai estar dividido em duas colunas. Aquilo que nós já fizemos tanto no cálculo manual quanto no Excel. Então, eu pretendo obter esses resultados por intermédio, não é, de uma tabela. Quero apresentar esses resultados de uma tabela. Mas só que aqui eu tenho que utilizar uma certa função, ok? Aqui eu tenho que utilizar a função stack. A função stack me permite representar esses resultados sob forma de tabela. Então, isso é que vocês não podem esquecer. Tenho que utilizar inicialmente a função stack e a tabela. Ok. Em diante, eu tenho aqui x igual a A. E aqui eu tenho x menor ou igual a B. Mas se eu continuar, eu tenho aqui x menor que B. Então, o que eu vou interpretar aqui? Vou interpretar aqui que x pertence a um certo intervalo. X igual a A e x igual a B. Então, x pertence ao intervalo de A a B. Então, como é que eu posso... Que comando vou utilizar para representar que x pertence ao intervalo de A a B? Claramente que eu vou utilizar o comando for. Então, venho aqui no Programming. For... Então, se x pertencer ao intervalo de A até B, mas atenção que este intervalo de A até B está a ser dividido em fragmentos, por intermédio do número de passos de x. Então, se o primeiro valor de x for igual a A, o que isso significa?
O segundo valor será A mais H. E o último valor, nesse contexto, será igual a B. Ok? Então, o primeiro valor será igual a A. Depois, A mais H. E, por último, B. Depois de representarmos este intervalo, x pertencente ao intervalo de A até B, então eu tenho aqui uma condição. Ele diz que x é menor ou igual a B. Só que o igual eu já representei sob forma de intervalos. Então simplesmente fico com a condição de x menor que B. E aqui eu tenho se sim, continuo, se não, termino. Ok? Então vou seguir inicialmente se sim. Então se sim, eu tenho a mesma condição, x menor que B. Não vou repetir essas condições, tá? Não é necessário você repetir. Então, que comando eu utilizarei para representar essas condições? Vou utilizar o comando if. Ok? Vou utilizar o comando if. Então, para tal, vou adicionar um certo número de linhas. Adiciono um certo número de linhas. Aquelas que eu não utilizar, depois vou apagar. Então, se, nesse contexto, if, ok? Se x for menor que B, e, utilizam este sinal aqui, e f de x que multiplica por f de x mais h, se for menor que zero, então eu tenho aqui esta condição, e nesta condição eu tenho duas possibilidades. Ela pode não cumprir, e se não cumprir eu pulo automaticamente esses dois passos e exprimo simplesmente o próximo valor de x. Mas se cumprir, então eu tenho que seguir esses dois passos, isto é exprimir o intervalo de isolamento por forma de x e x mais h, e a quantidade nesse contexto de raízes, tá? K igual a K mais 1. Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho que adicionar linhas, porque aqui eu tenho duas possibilidades. Pode ser sim, como pode ser não. Então, adiciono um certo número de linhas. Mais uma vez, vou utilizar a matriz para exprimir esses resultados sob forma de uma tabela. Vou utilizar a função stack. Primeiro argumento será T. Depois vou inserir uma matriz de ordem 1 por 4. Ok? Teremos x, f de x. É só vocês seguirem o algoritmo que eu já apresentei. E vão treinando. X em diante x mais h. Depois continuo e exprimo a quantidade de raízes. Nesse contexto, k, que será igual a k mais 1. Até aqui termino. Depois eu volto. Portanto, se a condição foi cumprida, então volto com o próximo valor de k. Aqui eu fiz a referência para k igual a 0. Então eu continuo aqui, depois para k igual a 1 e assim sucessivamente. Então, como eu já não tenho nada para representar, nesta condição vou apagar. Então, isto aqui respondeu se sim. Se não, eu pulo essas duas linhas, esses dois pontos, e vou diretamente exprimir o próximo valor de x e o valor da função f de x, porque isto é um ciclo. Então, se não, eu vou automaticamente terminar este bloco, imprimindo os valores de x e f de x. De que maneira que eu vou representar este salto? Eu vou representar por intermédio de um certo comando. O comando é o otherwise. O comando otherwise, em outras linguagens, é o mesmo que else. Ok? Então, otherwise
significa else. Aqui é se sim. Se não, quer dizer, else. O que eu tenho que imprimir? Tenho que imprimir os valores de x e f de x. Então, represento aqui mais uma vez a matriz T com a ajuda da função stack. Primeira variável é T. Depois insiro uma matriz de ordem 1 por 4. Na primeira coluna é a função, a variável x, f de x. E eu quero simplesmente obter este valor, não é? X, próximo valor de x que eu tenho aqui. Depois de obtido o valor de x, claramente que eu posso obter o valor de f de x. E não tenho mais nada. Como não tenho mais nada, então represento em branco. Porque eu só quero obter esses valores. Porque é o que diz aqui, não é? Praticamente terminamos com este bloco do if. Já não temos mais nada, retornamos. Quer dizer que até o momento só representamos esta condição sim. Tá? Se sim. Tá? If, se x for menor que b e f de x vezes f de x mais h for menor que zero, representamos essas duas condições, se sim e se não. Se sim, vamos pedir que o MATCAD apresente os valores de x, f de x, os intervalos de isolamentos e a quantidade de raízes. Se não, ele vai passar esses dois pontos e vai automaticamente exprimir os valores de x e os valores de f de x e terminar. Ok? Terminar pelo menos esse bloco, porque vai ser de forma cíclica até que essa condição não for cumprida, então ele vai passar para a última parte, né, deste diagrama. Então podemos apagar e vamos continuar agora com a condição se não. Ok? Se não, eu venho até aqui, passo todos esses passos, esses pontos e imprimo simplesmente o valor da quantidade, os valores de capa, a quantidade de raízes. Então, mais uma vez vou utilizar a função stack. A função stack ela me permite obter os resultados sob forma de tabela. Ok, função stack. E vou inserir uma matriz de mesma ordem, 1 por 4. Na primeira coluna vou representar quantidade de. Na segunda, raízes. Na terceira, capa igual. E na quarta, o valor de capa. Então a tabela vai ter esse formato. Depois, vamos ver que já não temos mais nada. Fim. O que é isso de fim? Como eu quero obter o valor sob forma de uma tabela, não é? De uma matriz T. Então, se eu termino de representar todo esse esquema, o fim, o que é isso de fim? É o mesmo que return. Tá? É o mesmo que return. Ele tem que retornar na expressão que eu quero obter. Nesse contexto T. E em diante apago todas essas linhas que eu já não vou utilizar. Então é isso. Podemos ver que o MATCAD não apresenta nenhum erro. Não é? Quer dizer que o código escrito aqui está correto. Em diante, vou copiar esta variável, esta função, pois aqui simplesmente atribuímos. Inicialmente atribuímos e depois vamos obter os resultados. Nesse contexto vamos colar e igual. Como vocês podem observar, o MATCAD apresenta os resultados sob forma de tabela. Então a função stack nos permite obter os resultados sob forma de tabela. Então temos o método de passos, é a nossa variável, a nossa função. E aqui nós temos os valores iniciais A, B, N, H, do jeito como nós representamos ali. Então A
igual a 0,2, B 1,8, N igual a 5 e H igual a 0,32. Aqui os resultados foram apresentados com casas decimais diferentes. Vou aqui dar 2 cliques para aumentar para 4, porque nós estamos a trabalhar com 4 casas decimais. E aqui podemos observar os mesmos resultados que nós obtivemos. X igual inicialmente a x0, que é A. Depois x igual a x0 mais h e assim sucessivamente. Tá? Obtivemos esses valores de x. Depois de encontrar os valores de x, obtivemos valores de f de x e os intervalos de isolamento. Tá? Intervalo de isolamento, nós temos aqui, onde nós temos mudança de sinal, significa que nós temos a primeira raiz neste intervalo, 0,52 até 0,84. Aqui onde nós não temos raiz, eu vou colocar em branco. Tá? Vou colocar essas vírgulas altas para dizer que eu não tenho raízes. Mas no Excel eu representei por 3 traços. Mas aqui eu representei em vírgulas altas. Mas vocês podem também representar por 3 traços, como vocês quiserem. Depois, onde eu tenho mais uma vez a mudança de sinal, eu tenho aqui uma raiz. E temos aqui o intervalo de isolamento desta raiz. Portanto, 1,16 até 1,48. E por fim, a quantidade de raízes, k é igual a 2. Quer dizer que eu tenho 2 raízes, porque eu tenho aqui duas mudanças de sinais. Aqui é a primeira mudança de sinal da função f de x e aqui a segunda mudança de sinal. Então, vocês acompanharam aqui a resolução do exercício 1 pelo método de passos no MATCAD. O MATCAD trabalha com funções variáveis, então primeiramente devemos atribuir. Okay? Atribuímos esta variável método de passos, este bloco, tá? Este bloco com várias linhas, seguindo este diagrama, seguindo este algoritmo. Então é só vocês treinarem em casa. No caso de dúvida, vocês escrevam nos comentários. Aqui simplesmente determinamos o intervalo de isolamento, bem como a quantidade de raízes. Nos próximos vídeos vamos determinar exatamente os valores dessas raízes. Então é isso, meus caros. Esta foi a resolução do exercício número 1 pelo método de passos. Se você gostou, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ficar atualizado, partilhe esse vídeo com seus amigos. E no próximo vídeo vamos falar de outros métodos. Vamos começar por resolver esse mesmo exercício. Vamos resolver e encontrar essas raízes. Então espero no próximo vídeo. Um abraço e até mais.